Acontece, professora. Então vamos à apresentação dos trabalhos sobre os blocos lógicos. Na verdade, é um compartilhar atividades, né? Compartilhar atividades e jogos. E vamos ver o que que vocês encontraram sobre esse conteúdo e como que ele pode ser aplicado aí. Fala pra gente. Vamos, Aretusa. Aretusa que estava falando, não era? Sim. Isso, vamos lá. Esse foi feita uma pesquisa, né? Eu achei esse jogo muito interessante, que é o bingo dos blocos lógicos, né? Que a criança acaba trabalhando a observação, raciocínio lógico, porque brinca de adivinha utilizando os blocos lógicos. O objetivo é descobrir as respostas das adivinhas. O desenvolvimento dele ocorre da seguinte maneira: antes de começar cada partida, os alunos serão divididos em duplas. Em seguida, cada dupla deverá receber uma cartela contendo as figuras do bloco lógico. A cada jogada, uma adivinha é sorteada e os alunos deverão tentar responder e depois verificar se na sua cartela consta ele. Os adivinhas vão ser todos voltados também para os blocos lógicos. Igual tem aí o exemplo, que é o que é, que tem uma espessura fina. Então, a criança vai estar trabalhando largura, espessura, cor. Dá para envolver bastante atividade através desse bingo dos blocos lógicos. Eu acredito que ele dê para trabalhar pré-2, primeiro ano, até mesmo dependendo do desenvolvimento da criança, o segundo ano. Se for uma criança bem infantilizada, uma turma infantilizada dessas de 5, 6 anos, dá para trabalhar também no segundo ano. Eu achei bem legal essa atividade. Aí você pergunta, né? Que tem uma espessura fina, é amarelo e não é. E pode ser trabalhado sim, porque eles confundem. Porque, muito. na verdade, você vai trabalhar aqui classificação e as características. Então, quando você pergunta em espessura fina, aí ele já vai excluir o que não tem, né? É amarelo, aí já vai excluir as vermelhas e as azuis, né? Abre um leque, né? Dá para fazer Isso, não é quadrado, nem retângulo. Nossa, quer dizer, isso aqui não é simples. Por mais que eles entendam, segundo ano, por mais que eles tenham conteúdo, mas eles precisarão ter atenção para descobrirem qual é a forma correta, né? E porque, assim, os blocos lógicos difícil, né, os professores trabalharem blocos lógicos assim, através de jogos, através de atividades. Como você falou na aula passada, há professores, né, que pegam os blocos lógicos e dá para as crianças, monta, faz um trenzinho, faz uma casinha, e assim vai. Uhum. Mas não com esse objetivo. Entendi. Tem mais algum slide aqui? Tem um outro que é do jogo dos dados. Achou, não? Ai, meu Deus. Não, calma. Aqui. Eu tô calma. É a maneira de falar. Não fala, meu Deus do céu, já tô nervosa. Fica não. Deixa eu ver aqui. Isso. Esse daí também vai jogar com os dados. Eu coloquei a imagem aqui dos 2 dadinhos, né? Que a criança vai jogar os 2 dados. Aí o material que ele vai usar é uma caixa, né? Cada grupo vai ter uma caixa de blocos lógicos, vão ser mais ou menos uns 4 blocos. E vai dividir com os 2 dados. De acordo com que a criança vai jogando, eles vão pegando a pecinha do bloco lógico. No final, quem tiver mais as pecinhas do bloco é que vão ganhar. Também as pecinhas aí vão poder ver que os blocos é formado de várias peças. Cada criança toma uma bandeja para si e os blocos ficam espalhados sobre a mesa. É estabelecida uma ordem para que os jogadores, aquele que iniciar, jogue os 2 dados para determinar a quantidade e a forma das peças. Quer dizer, vai ver quantas peças tem. Desculpa, professora, meu filho me chamando. Desculpa. Fica tranquila, tem problema não. Formam as peças, aí eles vão fazendo a troca, vão fazendo essa questão também de observação. Também achei bem interessante. Será vencedor aquele que reúne mais peças em sua bandeja. Essa já é mais infantil, acredito que mais por pré-1, pré-2, não vai trabalhar tanto quanto o jogo dos bingo. Uhum. Na verdade, a gente vai usar... Peraí, só entender uma coisa aqui. Uma curiosidade mesmo. Os 2 dados, tá, professora?
Usa os dois? Isso. Por exemplo, caiu o triângulo e o número 3. A criança vai ter que ter 3 triângulos. Ah, entendi agora. Entendeu? Entendi. Eu estava querendo entender a associação, né? O que Entendi. acontecia quando... Mas agora ficou claro para mim, entendi. Tá. Como a senhora Mas tinha pedido para olha, pesquisar 2 atividades, nós pesquisamos, né? Uhum. E ótimo. tá? E como assim, a Adriana da Coluna da Internet, a Dayana, a Alessandra, a Jaque ganhou o bebê, não sei se ela está conseguindo, porque o Martim estava dormindo, mas ela não sabe se entrar. Não, tadinha da bichinha, deixa Pois é. amamentar, deixa cuidar da criança. Mas ficou ótimo, Aretusa. Parabéns ao grupo, excelentes atividades, todas duas. E assim, eu sei que elas tendem para um pré, como você falou, um pré 2, mas você trabalha tranquilamente com o primeiro e segundo ano com as duas. Essa aqui também, olha, para o primeiro ano você também pode explorar essa daqui. Eu fiquei na dúvida que eu achei que é muito infantilizada. Sei, eu acho mais fácil, não sei, pode ser que eu esteja errada, entendeu? Mas, tipo, para trabalhar com o primeiro ano, eu não consegui visualizar um objetivo nela, a não ser trabalhar o conhecimento dos blocos lógicos, as peças, conhecer o nome, essas coisas assim. Acho que você pode, por exemplo, na aula de geometria, quando você estiver falando das formas geométricas, triângulo, quadrado, enfim, você pode até, depois de trabalhar o conteúdo, como é o primeiro ano, você pode promover esse jogo para eles, para ver se internalizaram, entendeu? Entendi. Porque uma vez que você apresentou os conceitos, os nomes, as formas, seria assim, o jogo acabaria sendo um momento para você identificar se eles se apropriaram dos termos ou não, entendeu? Não é que o jogo vai ser o ponto principal da aula, mas pode ser uma oportunidade de revisão, de você ver se eles entenderam, se assimilaram o conteúdo. É uma sugestão. Eles iam se divertir até mais jogando, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida, com certeza. E assim, ficou ótimo, parabéns, Aretuza e a todo o grupo. Obrigada. Ficou organizado e são duas atividades interessantes. Muito boas. Eu fiquei contente que foi a primeira vez que eu fiz o slide e ficou bonitinho. Não ficou nada bonitinho. Está organizado. Está ótimo. E depois você veja bem, eu precisei aprender, porque a Jaque, né, está nessa situação agora é o momento só do neném. Então, a gente tem que aprender para dar um descanso para ela, coitada. Exatamente. Muito bem. Parabéns pela proatividade, porque tem coisas na nossa vida que, às vezes, por um cansaço ou pela rotina de cada um, a gente tende a se acomodar. E vocês não fizeram isso. É isso aí mesmo, tá certo. Quero só agradecer e parabenizar o grupo. Tá bom, meninas? Obrigada, professora. Nada. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando agora. Deixa eu abrir outra aqui. Esse aqui é da Dulcilene, Nária, Thaís e Rose. Vocês estão aí, meninas? Boa noite, Rosemary. Oi, Rose, tudo bem? Tudo. Tem mais alguém do grupo aí? Eu, professora? Eu também. Ah, beleza. Então, vou compartilhar aqui, só um instantinho. Na verdade, não vou compartilhar, porque eu estou compartilhando. Ai, Deus. Vocês estão visualizando? Sim. Sim, professora, sim. Maravilha. Vamos lá, então? Vamos. Sim. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. Então, vou falar sobre os blocos lógicos.
Os blocos lógicos são... Ih, professora, me enrolei. O que Fica são blocos tranquila, fica tranquila. É só É a um apresentação de uma atividade. É um jogo que contém 48 peças, sendo 3 cores: azul, amarelo e vermelho. São 4 formas: quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Tem 2 tamanhos, grande e pequeno. Tem 2 espessuras, grosso e o fino. Eu estou lendo no telefone, não estou enxergando direito. Tá bom? A próxima é Inária. Boa noite a todos. Eu falo dos objetivos de trabalhar o bloco lógico. Permite desenvolver a flexibilidade do raciocínio em atividades que contemplam classificações, formações de sequências, estabelecimento de correspondências e comparações, análises e sínteses, discriminação e memória visual, simbolização, dentre outras habilidades. Boa Aí noite. a Rose vai terminar. Dulce. A brincadeira que a gente escolheu foi Seu Mestre Chamou. As crianças devem se sentar em círculo e a professora vai ser o mestre. Ela distribui uma peça para cada criança, senta-se no meio da roda e vai dando os comandos. Vem para o centro da roda quem tiver com quadrado amarelo, aí depois dá outro comando. Vem para o círculo a criança que tiver com quadrado amarelo grosso, até terminar as peças que estão nas mãos das crianças e começar uma nova rodada. Entendi. Não está aqui não, né? Não. Ah, eu fiquei curiosa para ler aqui também, porque a brincadeira é interessante. Ela é com base naquela... E uma brincadeira assim, não tem? Tem. Seu mestre mandou, né? É isso aí. Interessante. Mandou. Fizeram adaptação, então, para os blocos lógicos, né? Sim. Bem Porque aí bacana. vai indo para a roda, né? Cada criança que tiver com círculo, conforme a professora vai chamando. Aí ela tem que identificar a pecinha que está na mão. Uhum, entendi. Fiquei curiosa para ler aqui as regrinhas. Eu entendi, assim, no geral eu entendi. Mas vocês podiam até ter colocado aqui, né? Vocês trouxeram o conceito, o objetivo, trouxe o nome, aí deixou a gente com um pouquinho de água na boca. Mas deu para entender, eu entendi a brincadeira. Ela é bem interessante. E as crianças gostam, porque elas são desafiadas, né? Uhum. E é bem interessante. Mais alguma coisa, o grupo? Não, seria só isso mesmo. Ah, então tá bom. Então, parabéns pela escolha da atividade. Na verdade, essa é uma brincadeira, né? O primeiro grupo apresentou 2 jogos e essa aqui agora é uma brincadeira. Seu mestre chamou. Eu fico lembrando dessa brincadeira, né? Sem os blocos lógicos. Então, eu acho que é uma adaptação interessante, porque a criança vai interagindo com a professora vai determinando e ela vai seguindo ali o que lhes é solicitado. Interessante. Parabéns, meninas. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Quem é esse, gente? Oi, meus amores, quem é esse aqui? Margarete, Natiele e Vitória estão aí? Mas fazer o quarto, tudo. Fazer aqui embaixo da escada. Meus amores. Fiz ali já embaixo. Não, mas fechar tudo ali. Fechar Com a guarda e tudo.
Margarete, Natiele ou Vitória estão aí? Deixa eu ver aqui. Adriana, Oi, Ju. você pode pegar o nosso, é o da Gleice que te mandou por WhatsApp. São só figuras, 2 figuras. Tá, só um instantinho, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Deixa eu ver. Peraí, que tem mensagem aqui no meu celular. Acho que é até de alunos da turma. Oi, querida, já enviou sim, mas aí eu sugiro que vocês apresentem na semana que vem. Não estou te ouvindo, para mim tá mudo. Não sei se para os outros também estão. Pra mim também ficou. Tá muda, Adri. Você tá. Não, meus amores, não estou falando com vocês, não. Eu estava aqui Tá. mandando um retorno para as meninas do grupo que eu partilhei o slide aqui. Tá. Que aí, assim, não tendo ninguém do grupo, né? O interessante é a apresentação. Então, eu vou aguardar. Vamos ver aqui. Vou tirar esse. Como esse aqui já está aqui, Elizabeth e Larissa estão aí? Sim, professora. Então, vou colocar Elizabeth e Larissa e depois eu coloco o grupo da Ju. A Larissa vai apresentar, tá? Tá, tudo bem. Estão visualizando? Sim. Tá. Então, estou passando aqui, ó. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. Atividades com blocos lógicos na educação infantil, classificando pela cor. O material para cada grupo. Uma caixa de blocos lógicos, 3 bandejas, placas com as cores. O professor solicita que o material seja separado nas bandejas de acordo com a cor. Depois mostra as placas para as crianças e combina a seguinte atividade. Cada vez que uma placa é mostrada, todos devem levantar uma peça que combine com a placa. Rabo de pipa. Material para cada grupo. Uma caixa de blocos lógicos, um dado de cores e um dado de quantidade. O grupo vai formar um rabo de pipa e, para isso, cada criança joga o dado de cores para selecionar a cor da peça que irá escolher para colocar no rabo. O jogo continua até que todas as peças tenham sido utilizadas. O jogo pode ser modificado num segundo momento com a jogada dos dados de cores e quantidades. Terminar? Aí acabou. Vocês terminam e não falam, eu fico esperando. Deixa eu entender esse último aqui. Na verdade, né, a atividade pedida era para os anos iniciais. Caso fosse uma atividade da educação infantil que também servisse para o primeiro ano, também poderia, né? Porque o primeiro ano é dos anos iniciais. Acho que vocês não lembraram disso, né? Que era para as turminhas dos anos iniciais, né, Larissa? Professora. Mas vamos ver aqui essa segunda atividade. Gente, eu leio algumas vezes para interpretar direitinho, né? Porque eu não conhecia essa aqui. Eu acho que não, essa rabo de pipa. Ah, tá, entendi. O jogo continua até que todas as peças tenham sido utilizadas, né? Tá, agora eu compreendi. O que eu fico pensando, né?
Vocês, às vezes, trazem atividades com dado, né? Como o grupo também anterior trouxe e tal. Mas, às vezes, assim, anos iniciais mesmo, porque o dado em si, dependendo da proposta, não é toda criança. Se fosse o caso de uma pesquisa para educação infantil, não é toda criança que tira de letra aí esse manuseio do dado, não, entendeu? Tanto que as professoras de educação infantil usam, quando elas usam dado, elas usam com números bem grandes, né? Com as bolinhas ali que representam a quantidade também, para a criança se familiarizar, e às vezes faz um dado grande para ela jogar, né? Mas essa primeira aqui, de cores, é simples, né? Porém, é interessante, porque vai trabalhar aqui agrupamento, classificação, de acordo com as cores. Quer dizer, depois vai mostrar as placas para as crianças e combinar. Cada vez que uma placa é mostrada, todos devem levantar uma peça que combine com a placa. Isso é legal, isso exige atenção da criança, né? Porque mostrou a peça, mostrou a placa, né? Aí você tem que automaticamente levantar a peça. Isso é interessante, isso vai testar a atenção da criança. Se ela está concentrada. Tá bom, meninas, só esse detalhe mesmo, né, que era para os anos iniciais, mas as atividades são excelentes. Parabéns, tá? Tá bom, professora. Eu achei que era para os anos iniciais Ué, a mas era. atividade, né? A segunda, não é? A segunda do dado. Então, a segunda você. Mas é porque vocês aqui no título colocaram atividades na educação infantil, entendeu? Por isso que eu estou questionando aí, Aham. mas vocês acham que a segunda caberia aos anos iniciais, né? Que turma, por exemplo? Não, eu tô, é, tô falando porque você tinha dito que se a gente tinha esquecido que a atividade, né, para pesquisar era sobre os anos iniciais, não é? Uhum. Sim, meu Então, mas amor. tô questionando nada não, professora. Não, não pode questionar, gente. Aluno tem que ficar quieto, não. Não gosto disso. Tem que questionar, tem que falar. A única coisa que eu falei é porque, como o título vocês colocaram para educação infantil, né? Aí depois eu fiquei me perguntando se de fato vocês Aham. entendem que é só para educação infantil ou se caberia mais algum ano de escolaridade, entendeu? Mas Ah, tá, entendi. parabéns pela pesquisa de vocês. Tá bom, professora, obrigada. Nada. E assim, gente, à medida que os grupos forem apresentando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e comentar também, podem ficar à vontade, tá? Deixa eu só abrir aqui para ver se. Adriana, Oi, meu amor. boa noite. Minha internet ela tá oscilando muito. Se cair, eu vou voltar, tá? Tá, Cris, eu vi que você mandou mensagem, nem abri ainda. Desculpa, Cris. Pode deixar, eu entendi, Cris. Ô, Ju. E Gleice Oi. também. Gleice, desculpa, Gleice também tinha me mandado áudio. É porque eu estava em reunião hoje à tarde com Marinéia, gente. Aí as mensagens foram chegando, eu não abri, que eu estava em reunião, eu estava conversando. Ela e os professores. Mas espera aí, Ju, qual é aqui? Gleice está aí? Tá. É um slidezinho. É o Oi, último que ela te mandou. é o último. Ah, tá bom. Blocos que está escrito. Beleza. É que os outros são É anteriores, que eu né, tinha Gleice? mandado um e depois mudou. Isso. Isso, é o outro. Ah, tá. Então, Adriana, nós não fizemos nada elaborado porque nós entendemos que era só para apresentar uma Uhum. atividade, não um trabalho, entendeu? Tá bom. Aí botamos só aí o grupo, né? Aí você pode Uhum. passar para o próximo, por favor. Então, aí essa atividade que nós escolhemos, né?
que é uma atividade que... Peraí. É uma atividade que a criança tem que colocar os blocos conforme as cores, né, que está lá no relacionada, conforme as cores, e a espessura, né, que a gente vai ensinar o que é o fino e o grosso. Essa é a atividade, né? E também ela vai colocar de forma... A gente pode pedir para ela que ela coloque de forma crescente. Não, desculpa, essa não é do fino e grosso. Essa é para poder pedir que as crianças coloquem a figura de forma conforme está desenhada, as cores, e botar na ordem crescente ou decrescente, porque se a gente reparar, as figuras têm tamanhos diferentes. Uhum. É As interessante formas têm tamanhos essa. diferentes. Se eu não estou enganada, Aí essa daqui dá pode para passar. trocar, né, Ju? Dá para trocar, por Oi? exemplo, se eu quiser pegar a peça azul da tinta e trocar para amarela ou para vermelha, para ao invés de ficar triângulo azul, eu poderia fazer círculo azul e triângulo Adriana, vermelho. tá congelando para mim o que você está falando, aí não está formando a frase. Ué, Não sei será se que está para ninguém, todos será ou que é minha é? internet. Eu acho que é Gente, só a sua, Ju. Pra gente tá legal. Então é minha internet. Tá toda hora congela que ela está falando, aí eu não consigo ouvir a frase completa. não, Ju, consegue me ouvir agora? Congelou de Não. novo. Mas tem mais alguém do grupo aí, não tem? Alô, Oi, Adriana? Ju, tem mais alguém do grupo, não tem aí? Tem. Mas Então, pode repetir o que você falou? posso, claro que eu posso. Eu estava comentando sobre essa atividade aqui, que ela é muito interessante e que ela, pelo que eu estou vendo, você pode, por exemplo, trocar as peças de posição. Por exemplo, pegar a tinta vermelha e trocar de lugar com a tinta azul. Ao invés de ficar o triângulo azul, poderia optar pelo triângulo vermelho ou pelo retângulo azul, inverter, Sim, verdade. né? Muito interessante Isso. isso. Gostei dessa atividade, legal, muito boa. Tem mais aqui? Aí tem uma outra. Então, essa é para a criança botar, né, conforme as cores e a espessura. Tem uma legendazinha, Sim. né? Olha lá, fino e grosso, que aí a gente vai ensinar, né, conforme as outras aulas anteriores. Fino e Uhum. grosso, aí ele consegue relacionar o bloquinho que é fino, o bloquinho que é mais grosso e a cor também. Muito Esse daí bom. já não tá da figura, né? Não tem a legenda da figura, é só das cores e da espessura. Da espessura, Aí, interessante. aí no caso dessas atividades, né, ela ajuda o raciocínio lógico-matemático, a estabelecer semelhanças e diferenças, as características das peças, né? E como ele é manipulado, né, as crianças que vão utilizar sensorial, ele permite que a criança aprenda conceitos básicos, né, da cor, da forma, do tamanho, espessura, através de uma forma mais concreta. Exatamente, exatamente. Eu gostei dessa atividade, achei interessante. Quer dizer, você pega as pecinhas e com ela você brinca, né? Você vai criando, né? Se eu não estou enganada, essas duas aqui também dá para trocar, se fosse o caso. Acho que dá para inverter. Tipo, amarelo grosso, vermelho fino, poderia ser amarelo fino, invertendo, entendeu? As características. Acho que também dá para fazer aqui. Eu não ouvi nada, desculpa. Não, eu só estou Só ouvi o falando. aqui agora. Eu falei que eu acho que essa também dá para inverter, se quiser. Sim. É muito boa essa atividade, meninas. Parabéns, viu? Parabéns. Ambas trabalham classificação, e você vai organizando de acordo com a característica, né? Muito interessante. Parabéns, viu, ao grupo. Obrigada. Nada. Oi. Oi. Tô aqui. Luciana. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu virar. Não, eu quero te fazer uma pergunta. É. Quando você me fez aquela pergunta,
Era para que faixa etária? A princípio, crianças de 2 e 4 anos. É porque eu tenho que explicar o trabalho, né? E já vai encaixar na pergunta. Não, meu amor, eu estou falando. Para 4 anos, porque eu te falei, como eu perguntei para ele hoje e ele ficou meio na dúvida, aí eu fiquei com medo de usar o termo espessura. Entendi. 4 anos, não, pode usar. Se ele não guardar na cabecinha dele, você vai trabalhando com fino e grosso, sem problema. Mas não precisa deixar de falar, não. Entendeu? Porque numa dessas, algum deles internalizam. Entendi. Quer que eu abra? Tá, agora você vai apresentar isso? Deixa eu voltar. Você vai mostrar. Como é que você vai fazer, Luciana? Aqui. Ah, tá. Consegue ver? Aham. A princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, vai apresentar as pecinhas de bloco lógico para as crianças, para elas poderem ter o contato, manusear, né? E poder, a partir desse contato, saber. Olha aí o copo. Se é Bote nela, grossa ou se ela é fina. Peraí, Lu, poder peraí, trabalhar. Lu, peraí. Bote nela, vem cá. Lu, ativa seu áudio agora. Então, qual é a nossa intenção do nosso grupo? Apresentar, porque não adianta eu passar uma atividade se eu não apresentar os blocos lógicos para a criança, se eu não deixar a criança ter contato com eles. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os blocos lógicos e deixar a criança manusear, porque a partir do momento que ela está manuseando, ela consegue ter uma noção se ele é grosso ou se ele é fino. Aí, de acordo com o que a criança foi entendendo, a gente vai perguntando. E esse aqui, ele é grande ou ele é pequeno? Aí a criança vai dizer para a gente se é grande ou se é pequeno. Aí, ao longo do que a gente for explicando, e esse nome aqui, qual é o nome desse? É um círculo. E a espessura? Ela é grossa ou ela é fininha? Dá para ver aqui? Dá, tá tudo, eu tô entendendo tudo. Só tem um detalhe, posso falar? Pode. Quando você segurar a peça e perguntar para a criança, segura só a peça, porque se você segurar, quando você falar grande, segurar grande, pequena, segurar pequena, você meio que já tá dando uma colinha para a criança, entendeu? Tá. Então, você segura só a peça e pergunta. Essa daqui é fina ou grossa? É grande ou pequena? Se você mostrar a grande e a pequena, ela vai responder rápido, né? Aí a intenção, depois que fizer essa interação, esse contato, é pedir para as crianças separar todas as peças grandes e grossas. Aí depois todas as peças pequenas e finas. Todas as peças pequenas e grossas, porque com o passar do tempo, a criança vai conseguir fazer essa assimilação do que é grande e grosso, do que é grande e fino, pequeno e grosso, pequeno e fino. Entendi. Aí é um material que a gente vai usar com as crianças. Seriam cartolinas nas cores amarela, vermelha e azul, e o EVA e cola, que seriam materiais acessíveis para construir esse bloco lógico com as crianças na escola, em forma assim de chamar a atenção deles, né? Fazer com que eles não gastem, porque muitas vezes a escola não tem material para todo mundo, né? Então, se a gente puder construir na escola, fica mais fácil. Uhum. No caso, a cartolina escolhida seria para trabalhar com as peças finas, né? E o EVA, que tem uma espessura mais grossinha. O EVA, nós colamos 3, não sei se dá para você ver, ó, para ele ficar um pouquinho grosso, porque na hora da apresentação, se colasse só um, não ia parecer que ele estava grosso, aí nós colamos 3. Foi aquele fininho, né? Aquele bem fininho. Entendi. Tá ótimo. Quem está no seu grupo, Luciana? Andréia, Andressa, Angelina, Fabiane, Luciana e Raíssa. Andressa, Angelina, Fabiane, Luciana, Raíssa e Andréia. Tá joia.
Mais algum comentário sobre a atividade? Eu acho que não. É uma atividade simples, né, porém de classificação, e vocês vão trabalhando passo a passo as características das peças. Acho que eu cheguei a comentar sobre isso na aula passada. Tá ótimo, meninas, parabéns. Não trouxeram slide nem nenhum Word, mas trouxeram aí no concreto para a gente visualizar as pecinhas. Muito bom, viu? Obrigada. Parabéns. Agora... Me ajuda aí, gente. Quem não foi ainda, vai dando oi para a mensagem subir. Ô, Natália. Oi. O seu é o vídeo? É. É própria autoria ou é um vídeo de internet? Não, então, eu montei o vídeo com o vídeo da internet, então tá baixado já. Não, eu tô perguntando. Tem música da NET? Você tem música? Não, né? Mas ele foi feito para esse vídeo. Aí tem os créditos do vídeo no final, até eu deixei. Não, meu amor, eu sei. É porque foi produzido por um professor, entendeu? Entendi, sem problema. Eu tô perguntando, porque senão tem que dar pausa na gravação. Porque na hora que eu for gerar no YouTube, eles entendem que eu estou pegando direitos autorais, compreende? Entendi. Então, eu vou dar uma pausa aqui, aí você explica depois. Então, acho que todos já foram, né? Porque foi o Geretusa, André, Natália, Ju. Acho que dos que estão aqui não falta ninguém, não. Até porque se faltasse, acho que o pessoal já teria comentado comigo, né? Tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, gente, hoje a gente vai bater um papo. A gente está saindo aí de uma parte lúdica, né? A qual eu achei bem interessantes as atividades propostas, desde o primeiro grupo ao último. Acho que vocês trouxeram jogos, trouxeram brincadeira, né? E aí esse grupo fechou aí com essa... Eu confesso que eu amei aquela tabela. Já trabalhei de forma semelhante, mas com jogos menores. Achei aquela tabela bem interessante. Chama atenção, né? Alunos de 5º ano, pré-adolescente, nossa, eles gostam desse movimento. Mas eu achei todas as atividades pesquisadas muito interessantes e quero parabenizar de uma forma geral, tá? Eu estou deixando gravado aqui que eu espero o outro grupo apresentar na semana que vem. Meus amores, a gente vai conversar um pouquinho sobre a BNCC e o ensino da matemática, tá? A gente sai aí de uma apresentação de atividades lúdicas, né, para entrar um pouco na parte teórica, mas como que a BNCC sinaliza, né? Quais são os apontamentos, implicações, o que a gente precisa levar em conta quando pensa em ensinar matemática para criança. Então, assim, eu vou pedir para vocês prestarem atenção e qualquer dúvida é só vocês me interromperem, tá bom? De tempos em tempos, né, nós somos confrontados com notícias de que os alunos brasileiros vão mal em matemática. De fato, apesar de ninguém negar a importância de se aprender matemática na escola, no Brasil ainda não atingimos a qualidade de aprendizagem esperada para todos os alunos brasileiros. E a gente vê o quê? Que, segundo dados do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, temos apenas 15,5% dos alunos do 5º ano nos níveis adequados de proficiência matemática e 4,5% adequados para o 9º ano. Gente, 15% é pouco, 4% também. E as avaliações externas mostram que a gente ainda está distante do que se pretende alcançar no Brasil, né? Claro que a gente tem os dados sobre a língua portuguesa, mas o que nos interessa aqui hoje são os dados da matemática. Análises desses dados internacionais também colocam o Brasil em uma situação altamente desafiadora no que diz respeito a fazer com que os alunos aprendam matemática
de qualidade nas escolas. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, traz inovações importantes nessa área de conhecimento. Dentre elas, destacamos 3 aspectos importantes. A meta de fazer com que a escola atue pelo letramento matemático. O grupo da Natália deve lembrar, né, quando apresentou o trabalho de letramento matemático, como uma competência a ser desenvolvida nos alunos, a alteração das áreas temáticas e as implicações que ambas podem trazer para o ensino. Bem, sobre as competências específicas da matemática para o ensino fundamental, aqui a BNCC apresenta para todo o ensino fundamental. A gente está trabalhando uma disciplina que é dos anos iniciais, mas o que é apresentado aqui cabe do 1º ao 9º ano. Então, vamos ver que competências específicas a BNCC apresenta como indispensáveis para a aprendizagem da matemática. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho, né? Essa associação que eu acho incrível, né? Que a matemática se dá na vida. Então, aqui, ó, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos, aritmética, álgebra, geometria, estatística, probabilidade e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, é porque a segurança faz toda a diferença, né? O que mais a gente tem é aluno inseguro na hora de aprender matemática. Desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Entendeu? Não é só o ensinar por ensinar, é você contribuir ali com a autoconfiança do aluno, com a autoestima dele. Isso eu acho fantástico, sabe? Fazer observações de aspectos quantitativos e qualitativos nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados, enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas, sintetizar conclusão, utilizar diferentes registros e linguagens. Olha aí, ó, acabamos de falar, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. Para quem não sabe, algoritmos, né? É aquele direcionamento para você, como se fosse assim, determinadas regras para você aprender algum conteúdo matemático. Então, ele chama de algoritmo. É um tipo de estratégia para aprendizagem. Essa estratégia ela é organizada num conjunto de regras para você seguir aquele algoritmo, né? Bom, bem teórico, mas a gente não pode deixar de entender isso aqui. Desenvolver projetos que abordem questões de urgência social com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis, solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos. Tá vendo? A gente não está falando só da matemática. No entanto, as competências que a BNCC apresenta para a gente na matemática são essas. Então, a gente vê quando ele diz assim, discutir projetos que abordem questões de urgência social. Caramba, a gente está numa pandemia, né? Daí a gente está vendo aí que não tem segunda dose para todo mundo. Então, assim, você está trazendo aí uma urgência social, um assunto relevante, está fazendo uma relação com a matemática, trabalhando isso. É isso, entendeu? Porque a matemática, ela não pode se dar fora da realidade.
embora haja uma discussão de alguns conteúdos do 9º ano, de ensino médio, que eles, assim, não são tão dia a dia da gente, mas eles são indispensáveis para determinadas formações e profissões, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. Então, nos anos iniciais, que é a nossa metodologia de matemática, né? A expectativa em relação a essa temática é que os alunos resolvam problemas com números naturais e racionais. Para quem não sabe, números racionais são números que podem ser escritos sob a forma de uma fração. O aluno aprende números racionais no 7º ano. Envolvendo diferentes significados, argumentem, justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução. Antigamente, né, a resolução de problemas era assim: resolva o problema, e o professor, dependendo do dia, é para fazer isso, é para multiplicar, é para dividir. Não é essa a intenção, né? O objetivo não é esse. É você provocar e instigar o aluno a desenvolver aquele problema, resolver. Ah, mas tem que botar sentença matemática, cálculo, resposta? Gente, o que a gente precisa saber é como que o aluno chegou na resposta. Se isso está claro, um beijo. Ok, olha para esse aluno. É isso. Por que eu estou falando para vocês? Porque às vezes a gente fica limitado e preso. Cadê sua sentença matemática? Ah, mas você não fez a conta do jeito que a professora ensinou. Mas escuta, ele te apresentou um argumento convincente de como ele chegou na resposta? Pronto. Agora, se o seu objetivo é verificar se ele sabe resolver naquela metodologia, naquele tipo de resolução, tudo bem. Aí você pode cobrar do jeito que você ensinou. Agora, se você quer que ele desenvolva um problema e ele não usou o teu raciocínio, professor, faça com que ele te prove como ele chegou àquela conclusão. Provando, tá tudo certo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o nosso papel hoje não é de ditador, é de mediador. A gente não é o centro. Quem é o centro é o aluno. Eu acho que é uma discussão que não se esgota, né? Vocês entendem o que eu tô falando, gente? Tô cansando, tô falando rápido. Pode falar comigo aí, tá, gente? Alguém quer falar? Socorro, gente, meu povo. Estamos aqui, estamos aqui. Ai. Ó, vai me dar um... Ô, André. Oi, professora. Ó, falta pouco para eu pegar a turma inteira e inserir nas salas simultâneas, hein? Só assim o povo fala. Nem que seja para reclamar e dizer assim, professora, não consigo ler o texto. Por que a senhora não mandou antes o texto? Oh, meu Deus do céu, cadê esse povo, gente? Bem, então, é uma expectativa, né, nos anos iniciais, de que os alunos resolvam esses problemas. No que se refere aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias, sobretudo de estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadora. A gente tem aluno que para cálculo mental ele é maravilhoso. Na hora de organizar no caderno não consegue, né? Mas aí eu me pergunto e faço vocês refletirem. Mas se ele desenvolve, se ele tem um raciocínio, se ele chega ao resultado, por que romper esse processo? Né? Acho que a gente precisa pensar nisso também. Todo slide eu vou trazendo uma imagem de algum recurso que a gente já tem estudado, né? Nessa fase, né, nos anos iniciais, espera-se também o desenvolvimento de habilidades no que se refere a leitura, escrita, ordenação de números naturais e racionais. Na perspectiva de que os alunos aprofundem a noção de número, é importante colocá-los diante de tarefas como as que envolvem medições, nas quais os números naturais não são suficientes para resolver. Então, assim, interessante isso, né? Você começa a mostrar para o aluno por que existe o número racional, por que existe o número com vírgula, por que existe a fração, por quê? Porque quando você, isso aqui é muito interessante, né? Você vai medir o aluno tem 1,5 metro, só que 1,5 metro é 1,5,
não cabe nos números naturais que o aluno conhece. Então, você mostra para ele, tá vendo? Ó, a sua altura, ela é 1 metro e tanto. Então, esse número não é natural. Tá vendo só por que existem os números racionais? Porque na nossa vida existem situações nos nossos contextos que elas lidam com números que não são apenas os naturais, nem inteiros, mas são números quebrados, são números com vírgula, são as frações. E o aluno começa a ver sentido o porquê de outros conjuntos, né? Depois, por curiosidade, eu até gostaria de saber de vocês, porque por mais que não seja foco no 5º ano, mas é algo que é básico para a gente entender. Vocês têm noção de todos os conjuntos que existem? Desde o natural até os números reais? Ou não são nenhuma? Falem um pouquinho para mim. Oi, gente. Ó, vou chamar, hein? Ó, vocês Anda parem pela com sala, isso, hein? anda pela sala. Ó, vocês parem com isso, vocês não são apáticos assim não, hein? Ó, Professora, eu não tenho noção de todos os números, não, naturais, não. não tem noção de conjuntos numéricos, né? É isso, de todos. Tô achando que semana que vem, no final da aula, no início, eu vou mostrar para vocês. Porque mesmo que assim, os conjuntos, o 5º ano só vê ter o número natural, né? Na verdade, o aluno só começa a entender o que é número negativo quando ele chega no 7º ano, ou no final do 6º. Mas assim, como vocês estão aqui em formação como futuras pedagogas e também isso tem relação, né, a entender que assim, você não vai dominar a área específica. Se você chegar para coordenar uma escola com professores de 6º ao 9º, não tem educação infantil, não tem anos iniciais, você não vai ter que ter uma noção, você não tem que ter um domínio, você não tem que aprender, você não vai ter que buscar, pesquisar. Sim. Então é isso que eu estou falando. Existem conteúdos que, mesmo eles sendo trabalhados no Fundamental 2, é importante vocês terem uma noção, tá? Porque pedagogos coordenam, né? São assessores pedagógicos, são coordenadores pedagógicos, e eles precisam ter uma noção. Pelo menos se você consegue olhar para a prova de um professor de matemática, quando você vai liberar para a Xerox, e ver se aquela prova, assim, está um pouco contextualizada, né? Está um pouco adequada, não está solta. Ou vocês estão achando... Gente, os planos de Deus não são os nossos, nem sempre são os nossos, né? Ah, não, se eu for... Verdade. Se eu for coordenadora pedagógica, eu vou coordenar 1º ao 5º ano. A gente não sabe o dia da manhã. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção de cada coisa, sabe? Uhum. Gente, só um instantinho, já vem, um minutinho só. Mas vocês entendem, gente, o que eu falo sobre isso? Que vocês precisam ter, assim, o mínimo de conhecimento para lidar com professores do 2º segmento ou até de ensino médio? Aí eu vou chamar pelo nome.
Rosemary, você está aí? Tô. O que está acontecendo aqui, Rosemary? Estão de pessoal vai greve tá- comigo, é isso mesmo? Deve estar lanchando o pessoal. Ah, só pode. Não é possível, gente. Aretusa, você está me ouvindo? Tô escutando você falar, você explicar, ué. Aham. O que está acontecendo aqui, gente? Movimento que... Eu não sei. Ih, gente. Aninha? A turma tá meio apática hoje mesmo, né? Não, na verdade, começou no movimento show. Mas parece que depois que apresentaram a atividade, relaxaram, apertaram pause e falaram, agora eu preciso ser bonita. Professor, volta a falar de viagem que a gente entende. É? Tá. Chama vocês comigo. Chama vocês comigo. Bolar umas situações, problemas para vocês resolverem comigo. Deixa comigo. Vou botar em salas simultâneas. Ah, faz isso não, pegou em surpresa. Eu nem tive a oportunidade, porque eu entrei na aula, daqui a pouco rebentaram o fio da internet, eu saí do nada e fiquei perdida. Menina, mas nessa nossa área aqui é um tal de arrebentar fio, né? Misericórdia, gente. Pois é, eu acho que eles já fazem até de propósito. Misericórdia. Ô, deixa eu ver. Angelina, você tá aí? Fabi? Oi, professora. Fabi, fui abandonada. Tô vendo. Eu já senti Fabi? vontade de te abandonar, mas eu tô aqui. Fabi, não faça isso. Ai, gente, vocês são demais, cara. Deixa eu É que terminar eu tô aqui. com uma dor de coluna insuportável, travada aqui. Minha filha, Mas tô respirando. eu super te entendo. Há 2 dias atrás, eu não podia movimentar o pescoço para a direita. Só falava com meu filho olhando para a esquerda, gente. A idade, muito quando vai ruim. chegando, misericórdia. Você deve ter dormido de mau jeito, será? Não, eu limpei a casa hoje, passei pano e eu tenho escoliose. Ih, Aí junta com a barriga crescendo. ah, Você tá grávida, né, Aí Fabi? isso. Você já tinha falado isso mesmo. Aí o esforço tá me quebrando. Tá bom. Essas grávidas teimosas, sabe? Foi fazer faxina na casa. Não pode, né, Joelcia? Fazer o quê, né, Fabi? Fazer, né? Só não pode mais ser dentro de casa na hora da faxina. Misericórdia. Eu lembro que quando eu coordenava lá em Itaboraí, né, antes de ter o meu filho, eu na coordenação pedagógica sai da frente, né? A escola é um movimento só, vocês imaginam, né? Aí as professoras diziam assim para mim, Adriana do céu, você vai parir aqui na escola, a gente vai ter que fazer o par. Porque a gente às vezes até esquece, né? Você se envolve tanto com os afazeres, por vezes você até esquece, mas não pode, Fabi, tem que cuidar, tem que ficar atento. Eu sou dessas que esqueço. Lavei banheiro, esfreguei não sei o quê. Você tem quantos meses? Vou fazer 5 dia 8 agora. Não, já tem que prestar atenção nisso aí, não é mole não, Fabi. Mas vamos que vamos. Eu, quando eu fiquei grávida da minha filha, um dia antes dela nascer, eu fiz uma faxina em casa, eu limpei tudo. Uma pessoa da criança vai nascer. E eu tive parto normal, nem sabia, né? Tive parto normal. Mas eu fiz uma faxina, até que eu estava devendo, limpei a casa toda, varri, lavei, não sei o quê. Mamãe, você vai ter esse filho aí, ó, varrendo a casa. Ai, quando chegou no outro dia, eu passei mal, senti a dores do parto. Foi muito engraçado. Ah, muito bom. Ah, meu Deus do céu, mas tem que orar e vigiar, né? Deus nos dá sabedoria também, entendimento, né? Porque tem coisas que a gente tem que refletir, né? Bom, mas vamos lá. Então, gente, aqui a gente vê também que nos anos iniciais, né?
Deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças, com números, formas, espaço, experiências desenvolvidas na educação infantil, para iniciar uma sistematização das noções que essa criança apresenta. As habilidades que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritos apenas às regras, né, das 4 operações, apesar da importância, porque a gente sabe que as 4 operações, elas são assim, nossa, elementares, né, na aprendizagem da matemática, mas a gente não pode achar que aprender matemática é só isso, né? No que diz respeito ao cálculo, é preciso acrescentar a realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cálculos mentais. Vocês sabem o que é fazer estimativas? Também agora eu vou esperar vocês falarem. Vocês sabem o que é fazer estimativa? Quem gostaria de falar? É tipo porcentagem? Não. Se aproximar de um valor real, seria isso? Isso. Quem mais falou? Porcentagem, não. Não, não. Porcentagem está relacionada à estatística. Estimar, estimativa, quando você diz assim, que altura você acha que eu tenho? Aí a pessoa diz assim, não sei, não tenho a menor ideia. Aí você diz assim, faz uma estimativa. Ou seja, Oi? Chute. Não entendi. Quando a gente fala chuta aí, tipo isso. Isso. Matematicamente falando, a gente diz assim, quando você trabalha com aproximação, quando você arrisca um valor para chegar próximo, isso significa estimar, tá? Estimativa. Então, agora vocês podem fazer o uso da palavra, né? Eu vou fazer uma estimativa. Você deve ter 1,70 m. Isso, é verdade. É por aí. Então, a gente vai aprendendo essas palavras, né? Cada palavra que chega é importante, né? Falei dos algoritmos, estou falando da estimativa. A gente também tem que tomar cuidado com a nossa fala. Gente, eu sempre digo, não há problema em não saber. O que nós não podemos nos permitir é permanecer do mesmo jeito, né? Eu digo assim, professor não pode falar errado, pedagogo não pode falar errado, né? Até mesmo a língua portuguesa. Gente, todos nós, seja lá qual for o nível de conhecimento, em algum momento já falou errado uma frase, uma letra, esqueceu de associar as palavras ao plural, ao singular, concordância verbal, né? Quantos de nós já não expressamos? Mas, assim, a gente precisa estar atento, né? Vocês serão pedagogos, então, assim, melhorar a fala até pelo comprometimento. A gente... Adriana, não preciso falar estimativa. Quero falar assim, deve ter tanto, vou chutar, como disse a Angélica. Mas agora vocês podem falar, eu vou estimar, eu vou fazer uma estimativa. E se apropriando de cada termo que os professores vão apresentando, acho que isso é essencial, né? Então, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em matemática está relacionada à compreensão, apreender significados, né, desses objetos de matemáticos. Os recursos didáticos, como malhas quadriculadas, olha aí, gente, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas, utilização de noções, tem muita coisa, né? Softwares, tudo isso tem um papel essencial para compreender e utilizar as noções da matemática. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levam à reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização sem deixar de lado as aplicações. É o que eu sempre digo, não é pegar o jogo, por exemplo, estou olhando aqui esse Tangram, né? Não é pegar as peças, brinca aqui enquanto a tia está terminando isso. Não é isso, tá? Quando ele diz assim, precisa estar integrado a situações que levem à reflexão, é porque a gente entende que esse lúdico, essas peças, isso tudo tem que estar dentro de um planejamento, né?
senão tudo cai por terra, né, gente? Não adianta de nada. Bom, no texto introdutório da BNCC, o aspecto mais relevante, né, está no compromisso com o desenvolvimento integral do aluno na contribuição da matemática. Existe um posicionamento em prol do letramento matemático, definido com competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos. Então, assim, há todo um direcionamento para o letramento matemático. Sabe o fazer sentido? Vou acordar rapidinho, ver. Para a semana que vem, não precisa trazer slide, nem Word, nem nada. Anotem aí no caderno. Embora o grupo da Natália já tenha um dia trazido como curiosidade, mas anotem aí no caderno. O que é letramento matemático? Só o conceito. Anotem, tá? E tragam semana que vem. Não é para apresentar nada. A gente só vai promover um debatezinho antes da aula. Porque a gente está lendo aqui que a BNCC apresenta aí um direcionamento em prol do letramento da matemática. Mas o que é isso? O que é letramento matemático? Anota no caderno que a gente vai discutir na semana que vem, antes do conteúdo, tá bom? Anotado. Ótimo. Mas não é para apresentar, tá, gente? É só para anotar o conceito aí, que aí a gente vai discutir. O que é, professora? Não, eu pedi para a semana que vem, vocês anotem aí nos registros de vocês o que é letramento matemático. Só anotar e ficar com o conceito para a gente discutir na semana que vem, tá? Olha só, a resolução de problemas, a formação do leitor e do escritor em matemática, o desenvolvimento da capacidade de argumentar, de justificar raciocínios, são alguns aspectos relacionados ao letramento matemático e que fazem com que a matemática ganhe valor a vida toda. Dessa valorização do letramento, decorre a primeira implicação para o ensino que você vai, caso do professor, desenvolver nas aulas, né? Se há um desejo de que os alunos resolvam problemas, de que eles argumentem, de que aprendam a ler, escrever, falar a matemática, a aula deve estar pautada por atividades desafiadoras, problematizadoras e que favoreçam o trabalho em grupo, a articulação de pontos de vista, ações de leitura, representação de pensamentos e conclusões. Então, assim, não é o trabalho de qualquer maneira, né? É um bom planejamento com essas estratégias. Um segundo ponto de inovação apresentado pela BNCC está nas áreas temáticas, né? E em como o desenvolvimento deve ser integrado. Os parâmetros curriculares, né? Neles nós tínhamos, na época, tínhamos 4 grandes blocos. A gente tinha... Na verdade, agora são 5, né? 4 mantidos dos PCNs com alguma modificação de nomenclatura, né? Agora passam a se chamar números, incluindo operações, né? Grandezas e medidas, geometria, antes era chamado de espaço e forma, probabilidade e estatística, antes era chamado de tratamento da informação. E um bastante novo para os anos iniciais, né, que é a álgebra. Então, o que é a álgebra? Professora, nos anos iniciais falar de álgebra, a gente fala assim, sabe por quê? Quando o aluno chega no 7º ano e ele trabalha com equação do 1º grau, que ele trabalha com letra e número, no 5º ano a gente já faz equação, só que o aluno não sabe. Quando a gente trabalha com aquele descubra o valor do quadradinho, isso é equação. Só que no 7º ano é usada a letra X ao invés de quadradinho, ou a letra Y, ou a letra... Enfim. Né? Então, eu penso muito nesses detalhes. Das 5 áreas temáticas, probabilidade estatística e álgebra são as que apresentam maiores inovações. A primeira, né, porque recebeu mais que a troca de nomes.
Houve uma valorização de conceitos, procedimentos, habilidades que devem ser abordados ano a ano. A probabilidade aparece com maior ênfase. A estatística, né, ganhou um reforço importante. Então, assim, a probabilidade aparece com maior ênfase. A estatística ela ganhou um reforço importante por meio de uma abordagem de pesquisa e por isso também ficou melhor organizado, né? O que se espera como foco da área em cada ano. Já a segunda área, que é a álgebra, nunca havia sido trabalhada sistematicamente nos anos iniciais. E ela não pode ser confundida com... isso aqui é muito importante. Eu dei um exemplo da álgebra para vocês. Do valor de x, que no quinto ano é o quadradinho. Mas aqui mostra que a gente não pode pensar só nisso, porque existem outros conceitos algébricos. Nos anos iniciais, a álgebra ela vem com foco no desenvolvimento do algébrico por meio da exploração de padrões de regularidades, na relação entre as operações e na ampliação do estudo da aritmética. Vocês já ouviram falar em propriedades? Propriedade comutativa, distributiva, já ouviram falar nisso, gente? Ou não, nunca, não lembram? Eu não lembro não, professor. Não lembra também, né? Já ouvi falar. Quem mais? Gente, vamos participar. Alguém aí... Eu não ouvi a pergunta, Adri, desculpa. Não... Se vocês lembram, em algum momento no estudo de vocês, ao longo dos anos, se vocês lembram o que é uma propriedade comutativa, distributiva, não lembram de nada? Associativa, elemento neutro. Isso mesmo. Então tá bom. Então não tá tão cru não, né? E aqui vem dizendo que esses conteúdos também, nos anos iniciais, foram inseridos nos estudos algébricos. Até, por exemplo, trabalhar com sinais igual e diferente, né? Igual e diferente. Isso também está dentro do estudo algébrico nos anos iniciais. Porque antigamente só era chamado de álgebra quando chegava no 7º. Agora não, né? A BNCC ampliou isso. Se vai trabalhar com álgebra no 7º, vamos trabalhar nos anos iniciais. A gente já começa aí organizando esses campos, né? E o livro didático, né? Esse é muito importante também. O destaque, né? Para o tipo de livro que vai ser utilizado. Primeiro porque, ao selecionar o livro, mais do que verificar se ele está de acordo com a base, fazendo um checklist de conteúdos e habilidades, você precisa ficar atento à metodologia. Estará nesse aspecto a grande diferença entre os livros. Todos podem trabalhar o mesmo conteúdo, mas qual é a forma pela qual a matemática está sendo ensinada? É um conjunto de regras? As atividades são desafiadoras? Ajudam a desenvolver o letramento matemático e o pensamento algébrico? Há espaço para os alunos lerem e escreverem em matemática? Então, assim, são ideias, são dicas para que a gente, na hora de escolher um livro, né, seja em escola pública ou privada, que a escola pública ela já envia os livros para a gente, mas a gente tem aquele período que é destinado à escolha dos livros. Os professores sentam, escolhem, vai lá no sistema, coloca, né, e aí depois de um tempo os livros chegam. Na escola privada, a família investe, né, mas seja lá qual for o caminho, o que a gente tem que pensar é que os livros também precisam estar articulados às novas propostas. Então, a BNCC criou uma régua para que os livros estejam alinhados quanto ao que ensinar, regra. Sua tarefa como professor é perceber que o como ficou a cargo de cada autor. No entanto, o texto introdutório da BNCC dá pistas da melhor forma de ensinar para que os alunos aprendam. E é nesse diferencial que você precisa ter atenção. Afinal, para que o ensino da matemática tenha sucesso, é essencial que 3 fatores intervenham ao mesmo tempo. Que fatores são esses? O que ensinar,
para quem ensinar e como ensinar. Então, o autor deve considerar como o aluno de cada fase aprende, quando decidir pelo como, pois o que a base define. E assim o professor tem a tarefa de selecionar melhor a proposta. E ele coloca aqui, lembre-se de que depois do professor, as atividades propostas aos alunos são o maior fator de sucesso para que eles aprendam a matemática. Ou seja, primeiro é o professor, a maneira como ele organiza e direciona a sua aula, né? Depois são as atividades que o professor desenvolve, né? E é isso, eu utilizei aqui a BNCC, esse site também, Matema, é muito interessante, tem uma discussão bacana sobre matemática nos anos iniciais e também alguns dados do SAEB, né? Porque eu fiz a citação lá no início sobre o Brasil, né? Como que o Brasil, ele precisa melhorar na aprendizagem da matemática. Há muitas Esse ano tem SAEB. Pois é. Outro ponto que vocês também podem observar depois, já que a gente está trabalhando com anos iniciais, podem fazer essa pesquisa, não para mim, mas para vocês mesmos. Ano sim, ano não, a gente tem o IDEB, né? O IDEB das escolas públicas, né? O IDEB dos anos iniciais, o IDEB dos anos finais. Depois dá uma olhadinha só, procura qual é o IDEB, né? Qual é o IDEB apresentado nos anos iniciais, no último censo. Acho que o último censo foi em 2019. Pesquisem qual é o IDEB de 2019 nos anos iniciais. Vejam se o Brasil atinge a meta proposta. Ou se ainda falta muito. Isso é importante, gente. São dados. A gente está trabalhando com os anos iniciais, a gente precisa entender isso também de uma forma, né, ampla. É importante. Eu vou dando as dicas para vocês. Vê qual é o conceito de letramento matemático. Vê lá como que é o IDEB dos anos iniciais. Será que o Brasil está atingindo já? Será que está longe da meta? Gente, nós somos pesquisadores. Pesquisadores que a professora diz, não é que vocês estejam fazendo nenhuma pós-graduação, não é isso não. É porque a gente precisa ter esse hábito de pesquisar, de investigar, de sair da mesmice, da zona de conforto. Quando eu reclamo com vocês, quando eu fico assim, gente, cadê vocês? Mas é porque eu quero trazê-los para mim. Da mesma maneira quando vocês estão apresentando um trabalho, né? A gente precisa estar sempre aí reforçando. E isso, a gente hoje ia ler só alguns trechos, né, apresentados pela BNCC, porque eu sabia que vocês iam apresentar as atividades inicialmente. Estou abrindo para a turma para vocês me perguntarem, discutirem, exporem alguma situação. Estou à disposição, tá, gente? Isso é uma curiosidade, assim, é engraçado que, assim, com um pouco de experiência que eu tenho, a maioria das crianças, a matéria favorita sempre é a matemática, né? Que fala que o português é chato, não sei o que, e matemática sempre, assim, entre os meus alunos, sempre foi o favorito aqui de casa também. Pronto, Natália. Olha só, você trouxe a situação e você já respondeu. Como? Já respondi. Olha o que você falou. Pelo que eu entendi, a maioria das crianças que passam por você, certo? Ah, tá, sim. Você gosta de matemática? Gosto. Isso você consegue refletir para eles na sala. Tem isso automático. Não, tem isso não. Isso aí, você como mediadora, né, como professora, faz toda a diferença. Sim. Eu canso de ver. Às vezes o professor não gosta de ensinar, não tem paciência, entendeu? E aí aquilo ali já começa a ser um problema. Então, assim, eu queria que você entendesse que é fato que reflete na sua turma. E eles vão no seu ritmo e tomam gosto também. Porque se a professora Natália mostra que é legal, caramba, olha aqui o que eu posso aprender, eu tô indo. Sabe? Não, assim, mas até mesmo com quem não passou por mim, assim, sempre as crianças, a maioria das crianças, quando você fala, de matéria que você gosta, aí sempre respondem matemática. E é curioso, né, essa baixa, assim,
essa baixa nota, né, no IDEB, né? Por que será que isso se dá? Eu não entendo porque... Ó, tem muitos fatores envolvidos, inclusive se a gente for procurar os melhores resultados, inclusive na Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, eu acho que está lá no Nordeste. Uhum. Como é que é o trabalho feito no Nordeste? Que trabalho é esse? Né? Porque eles são simples. Uhum. Você vê Sobral, né, gente? É um fenômeno aquela educação da Prefeitura de Sobral, é muito bacana. Então. Eu estou fazendo um curso com eles desde o início do ano. E, nossa, tem sido, assim, muito, 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 muito bom. Você vê o comprometimento deles com a educação, né? Muito bacana. Eu acho, assim, meio mecânica ainda, tecnicista daquela coisa, assim, de repetição e aquela coisa da ordem, da organização e tudo mais, mas eles têm um pouco daquela visão também do desenvolvimento da criança, né? É muito bacana. Ô, professora? Oi, André. Mas o desenvolvimento do Nordeste até no Enem também, né? Sim. Nas redações do Enem. Sim. Agora, por quê, né, André? Não sei. Sabe, eu fico pensando... Gente, assim... Claro que nós aqui hoje estamos numa universidade privada, né? Eu penso em tantas coisas, gente, mas isso é uma questão pessoal, sabe? Eu lembro, assim como alguns de vocês, que quando aluna da prefeitura aqui em Maricá, eu comprava meus livros, a blusa de uniforme era comprada e não era, a gente não recebia, né? Então, assim, se a família não tinha, apertava, via se tinha um amigo professor que podia ceder o livro para a família, sabe essas coisas? Eu lembro que minha mãe às vezes corria atrás, poxa, fulano, você é amigo? Já tinha um amigo professor, tem livro desse aqui, por quê? Porque os livros eram comprados. E hoje eu vejo que o aluno tem tudo, sabe? Tem tudo em mãos. Então, o que acontece, né? Onde é que está esse gargalo? Que me parece que é um funil, né? E aí eu fico me perguntando o que acontece. Isso é motivo de muita discussão por aí afora. Vocês também, em algum momento, vão ler sobre isso. O que está faltando, né? Porque a gente tem bons profissionais. Mas se a gente pensar nisso, a gente também não precisa ir muito longe, né? Vou sair um pouquinho do contexto público. A própria situação de vocês na universidade, né? Eu, assim, desde que começou essa história de passaporte universitário, eu fiquei encantada com isso. Eu não estou falando isso porque não tem vínculo não, tá, gente? Assim, só com a universidade. Mas só para vocês entenderem minha opinião. E eu lembro, gente do céu, eu lembro que Maricá não tinha faculdade nenhuma, nada, nem a distância, tinha nada. Então, quem fazia faculdade tinha mesmo que acordar muito cedo, sabe? Ir para Niterói de ônibus. Então, hoje, quando eu vejo, assim, projetos como esses, e às vezes eu vejo alguns alunos desistindo, eu fico assim, ai, meu Deus do céu, que oportunidade, sabe? Aí, talvez alguns de vocês... Só um instantinho, Cleide. Talvez alguns de vocês pensem assim, mas é nosso direito, porque há verba para investimento. Eu concordo, mas tem muitos lugares por aí que não pensam assim, né? Então, assim, eu fico pensando nessa contradição, tanto no privado quanto no público, né? O público no que se refere a, hoje a criança ganha tudo, ganha kit, ganha uniforme, ganha, não sei se tênis, mas eu acho que ganha, assim, a maior parte, né? Dos materiais, das... Diana só não ganha a meia e a cueca, ou a calcinha, que ganha tênis, casaco, roupa de frio, roupa de educação física, mochila, estojo, tudo. Então, Natália, aí eu fico pensando nesses extremos, né? O que acontece, porque... Cleide, antes de você falar, deixa eu só dar uma resposta aqui do Silene. Tudo bem, minha linda, fica tranquila. Você quer mostrar o desenvolvimento ou não precisa? Para mim ficou claro, tá? Eu só falei porque, como a gente foi para o outro slide, eu senti essa necessidade. Quando eu falo assim, gente, no máximo 1 slide, 2 slides, mas não é para assim, se precisou para explicar de um terceiro,
já que o primeiro é capa, pode fazer sem problema. Tá me ouvindo, Dulce? Nem sei se ela tá me ouvindo. Estou ouvindo, professora. Ah, tá. Mas a sua explicação atendeu, tá? Tá bom. Só queria reforçar isso. Então, assim, o dia que eu falar tem que ser um slide ou dois, se tiver 3, não tem problema, não. Tá bom, então. Quando eu falo 1 ou 2, é sem contar com a capa, gente. Capa que eu digo, com o primeiro e com o último. Então, tipo, se tiver 4 slides, 5 slides, como teve, não tem problema nenhum, tá? Fala, Cleide. Não, professora, é porque, assim, a história do passaporte universitário é uma oportunidade que eu fico muito triste quando alguém perde, porque eu tinha um sonho de fazer faculdade. Gente, não era sonho, não, era uma realidade, eu ia fazer de qualquer jeito, só que eu queria formar os meus filhos, que são adultos, todo mundo sabe, mas o meu filho parou, então meu sonho era dele fazer. Quando surgiu a oportunidade do passaporte, que eu consegui passar, nossa, foi a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho que o investimento de Maricá para a educação é um negócio louvável, é maravilhoso. E aí, olha como eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Meu filho já está no passaporte também. Eu estou no 4º, meu filho está no 2º, indo para o 3º. Então, assim, não perca a oportunidade, aproveita, porque Maricá dá suporte e ajuda a mudar o município, né? E eu falo para vocês, assim, com experiência própria de quem já estudou em universidade privada e pública, né? Atualmente eu permaneço na pública, lá no meu doutorado, fiz mestrado na pública, conheço aí algumas realidades já, federal, estadual, mas eu também já fiz uma das minhas faculdades privadas. Então, assim, na época, eu sabia exatamente o que era trabalhar, né? Por mais que eu sou de família simples, porém muito esforçada, que sempre me apoiou, que sempre me ajudou, que sempre esteve ali comigo. Quando não podia me ajudar por alguma razão, me incentivavam. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque na minha família eu sempre recebi incentivo, né? Então, assim, tudo que minha mãe podia falar, se ela não pudesse me ajudar, vou perguntar para fulano. Claro que o incentivo é tudo em casa, né? Sempre, graças a Deus, eu sou muito grata. Mas sou de família simples, assim, eu fico pensando nisso, né? Então, eu lembro que quando eu fiz a universidade privada, meus pais me ajudavam com outros gastos, né? Mas, assim, eu trabalhava na época também, já estava dando aula para séries iniciais. Gente, você pega o dinheiro e vai embora. E hoje eu vejo essa oportunidade e fico assim, gente, que coisa mais linda. Eu já pensava assim antes de trabalhar na Universidade de Vassouras, sabe? Eu ficava assim, gente, eu tenho, por exemplo, alunos que conseguiram entrar para medicina, né? Na faculdade mesmo, lá de Teresópolis, eu acho, se eu não estou enganada. E pelo passaporte universitário. Então, assim, caramba, pedagogia, veterinária, administração, tem tantas coisas. Aí eu fico assim, gente, não pode perder uma oportunidade dessa, né? Mas eu trouxe esse exemplo, Cleide, que bom saber que seu filho também já está, né? Eu trouxe esse exemplo porque, às vezes, eu entendo que a gente entra numa mesmice e num comodismo como se fosse assim, tinha que ser isso mesmo. Opa, oi? Mas não é bem assim, né? As coisas têm melhorado, as ações têm melhorado, e eu acho que a gente tem que aprender a dar valor também, sabe? É igual quando eu falo para vocês assim, gente, a internet está ruim, mas que bom que existe, né? Que bom que existe a possibilidade remota, porque numa pandemia, uns anos atrás, estava todo mundo em casa. Vocês teriam que esperar para fazer o 3º período. Então, Adriana. Oi? Desculpa, Andréia, desculpa. Pode Não, falar, André. eu só ia fazer uma observação que é interessante, que eu sempre penso nisso, que a maioria dos meus amigos fazem faculdade. E todo mundo aqui de Maricá, ou seja, na UF, ou aqui mesmo, Vassouras. E eu fico comparando isso com uma época mais, né,
mais antiga, que você não vê, tipo, meus irmãos, eles não se formaram na faculdade, nenhum deles. Eu acho que eu sou a primeira pessoa da minha família que está mais caminhada assim, para a faculdade. E assim também com os meus amigos, a maioria eles são os primeiros a estarem na faculdade, grande parte deles, né? Então eu fico sempre comparando isso. Eu fico muito feliz. Isso tem uma explicação científica. E isso é motivo de muito orgulho. Eu entendo o que você diz, Andréia, porque na minha família é imensa. Juntando, então, paterna e materna, não se esgota. Na minha geração, tá? Eu fui a primeira ou única a concluir uma universidade. Depois é que outros primos e primas foram fazendo, mas a maioria, 98% dos meus primos e primas que têm nível universitário são de 2º grau. Eu acho isso, assim, fantástico, porque a gente vê qual é a luta, né? Todo esse processo, sabe? Acho que é bem bacana isso, é bem bacana. A luta é o melhor, né? Sim. Então, deixa eu falar só um pouquinho. A minha filha fez faculdade particular, com muito sacrifício, gente, não foi fácil. Mas o meu filho passou para a FATEC. Nossa, que maravilha! Passou para a UF. Mas o que aconteceu? Ele se desestimulou, a vida é mais fácil, né? É mais tranquila. Ele se desgarrou e parou de estudar. Ele abandonou a UF. Nossa, eu quase morri de tristeza, gente, vocês não têm noção. Aí meu filho continuou sem estudar, não desmerecendo profissão nenhuma, gente, de verdade. Meu filho trabalhava de porteiro e eu sempre falando, poxa, filho, eu fiz o passaporte universitário, eu estou estudando. Meu filho passou pelo processo seletivo e hoje está estudando de novo. Olha, vocês não têm noção do que é uma mãe, professora. Você é a mãe. Tomara que você não passe por isso, porque é muito triste você ver um filho já encaminhado e perder o caminho. Imagina. Ele perdeu o caminho e ele voltou. Minha filha é formada, bem-sucedida, beleza. Mas não é preferido. Mas eu quero dar caminho para os dois, eu só tenho 2 filhos. E quando ele conseguiu voltar a estudar, gente, faculdade hoje não é certeza de nada. Não. Mas o que eu quero é que meu filho tenha curso superior. Gente, não adianta de nada. Mas estudar é uma coisa que ninguém tira de você. Conhecimento. É isso aí, é o conhecimento. Não é que não adianta, não. Adianta sim, o nível superior é fundamental. Mas E ele é inteligente, nossa, meu imagino. Mas, assim, a sua fala, Cleide, eu entendo que é a seguinte, é porque hoje o mercado de trabalho está tão diversificado que você tem, por exemplo, uma pessoa que faz um concurso para o Ministério Público para assistente administrativo e ele tira aí um salário imenso só com nível médio, né? Então, assim, há essa diversidade no mercado de trabalho hoje, é fato, mas é o que a Cleide falou, é o conhecimento. Gente, podem me tirar tudo, mas não podem me tirar o conhecimento. Deus que me perdoe falar assim, você pode chegar na rua, podem te furtar, podem levar suas... Agora, o que está na sua mente, ninguém tira. E essa troca que a gente faz aqui, essa troca que a gente tem aqui, um fala, a professora chata fica aí, fala comigo, sabe? E vocês em outra aula vão lá, o professor fala, orienta. Gente, isso ninguém tira de vocês. O que a gente aprende, o que a gente decide, permite aqui, ó, adentrar na nossa mente para nosso conhecimento, nosso aperfeiçoamento. Isso é nosso, gente. E eu acho que a gente tem que dar valor, sim. Então, voltando aqui, né, até a fala da Andréia também, sobre o Enem, fica aí esse questionamento, se vocês quiserem ler a respeito, né, por que o Rio de Janeiro ainda está, né, nessa defasagem, por que o Brasil, o que acontece, né? Porque o Brasil também, se eu não estou enganada, no censo de 2019 não tinha atingido a meta no IDEB, não. Porque existe como é que é distribuído mesmo? Existe... Eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para vocês com calma. Mas existe, assim,
como que eles apresentam esse resultado? Eles apresentam por região, eles apresentam por... tem várias... A planilha é imensa. Nível federal, estadual, regional. Agora, por que a gente não atinge, né? O que acontece? Porque antes a gente não tinha tudo. Então, se atingia de alguma forma. Agora a gente tudo tem, mas não está atingindo. Que coisa, né? Então, acho que fica aí um questionamento também. Por mais que a gente esteja falando de matemática, mas quando a gente pensa na BNCC e vai amarrando, os assuntos estão relacionados. Professora, Oi, professora, Joelce. vou fazer uma pergunta para você. O que você acha? Antigamente, você estava falando sobre antigamente, né? Até ontem eu estava conversando lá na escola que quando eu estudava, né, a gente tinha que comprar a blusa de uniforme, a calça, o tênis, né? E se você não tivesse uniforme, você não entraria na escola. Tinha que estar uniformizado. Né? Então, assim, eu sou de uma família, minha mãe sempre batalhou sozinha para criar 4 filhos e estudar. Eu vou brincar, posso? Pode. Mas é uma verdade, quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. E não entrava mesmo, não, nem a filha da inspetora, que minha mãe era inspetora de alunos, se eu desse mole e fosse 100, ela também não me deixava entrar, não, tá? Eu tô falando sério, hein? Então, eu acho que antigamente, quando as coisas quando os pais tinham que comprar o uniforme, o livro, né? Também. Ou, às vezes, como você disse, aquela criança que estudou no ano anterior. Você tem um livro em casa? Tem um livro em casa? A gente já pagava aquele livro todinho. E o livre paper? Misericórdia. A gente pagava aquele livro todinho para poder estudar no ano seguinte. Então, eu falo que eu penso que os pais davam muito mais valor e os alunos também, porque eles forçavam os filhos a estudarem, entendeu? Né? As crianças tinham que estudar, eu paguei ali para aquela blusa, aquele uniforme, você tem que estudar. Eu acho. O que você acha? Que hoje as crianças ganhando uniforme, né? Tudo que eles têm, que eu não falo que é de boa qualidade, material, né? Você acha o quê? Que eles dão mais, eles estão dando esse mesmo valor, igual era antigamente? Olha, Joelcia, eu, Adriana, tá? Adriana. Você. Olha só. Às vezes, tudo aqui, isso na vida da gente, não só nisso. Às vezes, a gente tende a não dar valor àquilo que está com a gente sempre, ou que a gente tem com facilidade. Já viu o ditado que às vezes a gente só dá valor quando perde? E eu vejo assim que o certo está acontecendo, porque ter direito ao uniforme é correto, tem que ter mesmo, a prefeitura precisa investir e fazer. Só que eu confesso a você que eu acho que a gente entra num ciclo vicioso de comodismo. E aí começa a haver uma confusão do que é dever e do que é direito. Uma coisa é a prefeitura ter o dever de contribuir com a família, de entregar um uniforme, uma roupa. Outra coisa é a família entender que ela tem deveres na escola enquanto família. E entender também que ela não tem que ir para a escola só porque vai cortar o Bolsa Família. Né? Então, assim... E é uma realidade hoje em dia que a gente vê que é tão triste, né? Porque assim, eu trabalho numa escola rural, assim, claro, tem muitos pais muito dedicados, né? Entra na plataforma, está ali com os alunos, né? Ensinando, ajudando, né? Pergunta, se interessa, mas você vê que 50% não está nem aí. Assim, eu vejo porque tem as atividades na escola que eles têm que pegar todo mês. E
né, fica lá, tem essa atividade, não vão buscar, não se interessa. Então, a gente vê que foi lá, pegou o material, tão lindo o material, né, a mochila, pegou as coisas, mas o retorno... Eu acho que tem aí muito a se trabalhar em termos de políticas públicas. Eu acho que até no que se refere à conscientização, entendeu? Tem muitas coisas erradas, tem muita coisa para ajustar. Olha, e aí, para não ajudar, ainda veio a pandemia, porque agora é assim, a pandemia é o caos, é o problema. É verdade, gente, é verdade. Mas, assim, até aquilo que não é por causa da pandemia, agora virou a pandemia. Então, é um tal assim, não por causa da pandemia, não por causa... Entendeu? Então, assim, nossa, a gente vai ter um trabalho imenso pela frente. Olha, a gente vai ter que reconstruir aquilo que já tinha sido construído em algumas etapas. Aí, agora, quando voltarmos às aulas presenciais mesmo no município, tem muito trabalho de conscientização para ser feito, gente. A gente vai ter que partir do zero, sabe como, Joelce? Eu sei, professor. É muita luta, gente. Muita luta, sei, gente. eu sei. Eu sei porque lá na escola entregou a cesta básica essa semana, né? E aí tinha atividade desde março na escola que os pais não iam pegar, não tinha cesta básica, por exemplo, assim, a cesta básica não chegou, mas tinha atividade, né? Todo mês eles têm que ir lá pegar a atividade, que fica lá para eles pegarem. Os professores, poxa, fizeram o trabalhinho da Páscoa, fizeram coelhinho, botaram chocolate. Ficou lá, professora, ficou lá na escola. menina. Joelce, Oi. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Mas olha só, eu acho que até isso que você falou agora é muito importante, porque a educação de Maricá faz questão de manter tudo. E até quem não se interessa, quem foi lá buscar só pela cesta básica vai ficar com vergonha de ver que tinha Páscoa, que tinha todos os trabalhinhos de 3 meses. Poxa, não fui buscar porque não tinha cesta básica, mas olha só o que a escola estava me proporcionando e eu não fui lá. Isso também eu acho que é estrutura, porque a educação de Maricá tem feito isso. Tem feito isso. Eu sei porque eu tenho um casal, que é meu filho, que mora com uma menina, e eu cobro dela. E eu tô te falando, entendeu? O que você falou foi essencial, porque estava tudo lá, não foram porque não tinha cesta básica. No momento que vai buscar a cesta básica, viu o que a escola fez. Aí pode começar a ter consciência do que a escola está fazendo, do que o município está fazendo. Verdade. É isso. Verdade. É verdade, gente, é verdade. Mais alguém quer comentar? Aí fala assim, nossa, mas tem de abril, tem como se... dá aquela desculpa esfarrapada. Mas tem atividade de abril, tem atividade de abril, vai levar de abril, vai levar de maio. Ai, aí gente. É uma discussão. E aí você vê que a criança, né, ficou lá atrás, né? Pois é, cara. Ai, gente. Isso, Adriana, quando ninguém liga para perguntar das atividades, sim para perguntar se esse mês vai ter cesta básica. Exatamente. É isso. Exatamente. Gente, é tão sério e tão triste que tem que rir, não é? Porque, Na olha... verdade, eu chego a dizer que é um pouco até revoltante, porque, quer dizer, então, o ensino, a aprendizagem do seu filho não é tão importante quanto uma cesta básica, um kit de material, um kit de limpeza, que chega a se perguntar isso. Ué, vai ter kit de limpeza? Meu kit de material do meu filho não chegou, de outras escolas estão chegando? Exatamente. Gente, Aretusa, triste, sabe? Professora. Oi. É interessante, porque, fazendo uma comparação, quando eu falei que ia fazer pedagogia, muita gente na minha família, eles reprimiram, né? Tipo, falaram, você não vai fazer um curso que dá dinheiro de verdade? Vai fazer um trabalho que não sei o quê. Aí eu fico pensando se essa preocupação com o kit, não com a educação,
ela não vem desse mesmo princípio, que a educação não é uma coisa importante, mas o importante é você ter dinheiro para comer, né? Assim, de forma direta, né? Muito bom seu pensamento, muito bom, muito interessante. Pode ter relação, sim, pode não, acho que tem relação. E parte também de pessoas que muitas das vezes nem têm entendimento e falam. Não dão valor. Você vê que é a desvalorização à educação. Em ambas situações, entendeu, Andréia? Isso Tanto pode quando... explicar até a estatística do IDEB, né? É IDEB? Não é? É IDEB. É uma hipótese, André. É uma hipótese, sim. Pode ser, é uma das hipóteses, né? Deve ter outras aí envolvidas, outros fatores, mas foi um raciocínio bem interessante, você fez aí uma engrenagem de pensamentos interessantes. Faz muito sentido a sua fala. Realmente. E é porque isso. eu pretendo trabalhar com essa área mais ou menos no TCC, entendeu? Aí eu pesquiso um pouco sobre essas teorias. Legal. Então vai ler sobre o resultado, dá uma olhada lá no IDEB, entendeu? Quando eu fiz lá no Rio, o professor me mostrou pra gente o IDEB. Mostrou? Foi que eu me interessei. Eu não sei se foi 3.3, 3.6, alguma coisa assim. Na época que ele me mostrou. Essas informações você consegue também no site do Planalto. Eu dei uma olhadinha quando você falou, professora. Entrei lá, vi que a lista era bem grande, inclusive. É imenso, tem que ter paciência, vou olhar devagarzinho. Eu até tenho aqui na minha tese, eu acho que é de 2019, depois eu vou dar uma olhada, que eu cito, né? Como eu estudo professores dos anos no Fundamental 2, meu projeto é para desenvolver com professores que trabalham do 6º ao 9º, né? E aí eu pesquiso o IDEB do Fundamental 2. Por que esse IDEB? O do Fundamental 1, Andréia, é melhor do que o Fundamental 2. Isso é fato. Os anos iniciais sempre têm um resultado melhor do que os anos finais, sempre. Os anos finais são sempre piores, mas assim, ainda tem aí alguns municípios que não atingem e tal, entendeu? É interessante que você falou sobre matemática. Quando eu era criança, eu gostava muito de matemática. Depois, mais ou menos da 5ª, 6ª série, né? Na época que eu fazia 5ª, 6ª série. Que foi ficando muito difícil, foi ficando muito complicado. Os professores ficavam bem menos, E aí eu desapeguei total, assim. Hoje eu tenho... Da 6ª série em diante, eu tinha muita defasagem na matemática. Eu já não conseguia mais entender, sabe? Por isso que os anos iniciais... Tenha isso também. Entendem, sim. Por isso que os anos finais estão lá embaixo. Assim, aí eu estou deixando isso bem claro. Quando vocês forem observar o resultado, os iniciais, eles são sempre, tanto no resultado federal, entendeu? Quanto regional. O 6º ao 9º está sempre pior do que o IDEB do 1º ao 5º. Sempre. Mas mesmo assim, dá uma olhada depois e vê se o 1º e o 5º atinge a meta proposta ao longo dos anos. Professora, só uma pergunta que eu não faço ideia da resposta. A evasão escolar também é maior nesse período onde... Sim, evasão, abandono, taxa de evasão, de abandono, isso tudo tem lá no Planalto. E também tem nos resultados do censo 2019, ali você encontra tudo, distorção seriedade, evasão escolar, tudo no censo. O último censo foi de 2019, aí você dá uma olhadinha lá. Eu estava procurando pelo IBGE. Estava dando uma olhada no... Só que eu fiquei meio confusa, que bem difícil. Peraí. O que apresenta o censo é o INEP. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá. É o Instituto Nacional de alguma coisa e Pesquisa, é o INEP. Tem um nome lá, eu já esqueci o nome, mas é o INEP. É ele que faz essa pesquisa para o censo, entendeu? Então, se você escrever lá assim, no Google, solto, Censo Escolar 2019, aí você já vai conseguir ali uns caminhos. Vai encontrar, tem um nome, eu não sei se é IQ, IC, você vai achar, você vai ser esperto, vai achar rapidinho.
Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Meus Vai ajudar amores, bastante já. sim, sim. Deixa eu conferir com vocês aqui, aí vocês podem me falar quem é que entrou e a internet caiu, tá? Vou fazer uma chamada aqui bem rapidinho. Adriana França. Adriana Novaes. Adriana Novaes está com probleminha na internet, professora. Chegou a entrar ou não? Eu acho que ela não chegou a entrar, não. Tá. Ela pediu Alessandra. para avisar, Não, professor. avisar você, Adriana. Oi, meu amor. Ela pediu para avisar você que não Tá que não joia. estava conseguindo entrar. Tá bom, tá bom. Aninha. Ana Paula Correia. Presente, estou aqui, professora. Andréia. Eu. Andressa. Ela Angélica. caiu, professora, há pouco Tá. quase agora. Eu tô aqui. Tá. Angelina, Aretusa. Eu, professora, presente. Brenda, tá aí? Ela estava na aula cedo. Beleza. Cleide. Cristina também tava, né? Daiana. Daiana tá com a internet ruim também. Oi, o que que tinha eu? Que eu escutei meu nome e não sei o que que foi, porque eu me distraí. Fazendo a chamada. A Daiana também, tá, Adriana? Tá com a internet ruim. Tá. Lucilene. Kátia, também estou aqui. Tá. Eliane. Elizabeth. Fabiane. Presente. Gleice. Elaine. Inária. Inária, o telefone descarregou. Jaque estava aí também. Joelcia. Ela entrou um pouquinho, professora, mas aí ela deve ter saído já. Eu vi. Juliana. Kátia. Estou aqui. Larissa. Luciana. Eu. Tá. Margarete. Natália. Natiele. Raíssa. Problema na internet. Rosemary. Oi. Thaís. Thaís está sem internet, professora. Valéria. Vitória. Uiara. Estou aqui, professora. Beleza. Então, gente, é isso. Uma boa noite para vocês. Professor, eu acho que é tanto aluno conectado nesse horário que as internets não estão aguentando, não. Eu confesso que nessas últimas 2 semanas os problemas de internet têm aumentado muito. Todas as turmas estão reclamando, assim. Quer ver? Mas até dos professores também. O Rodrigo ficou com problema na internet, o professor Luiz também. É fogo, né? E os alunos também, muitos alunos. Enfim, fazer o quê, né? É uma característica do ensino remoto. E é um déficit que a gente tem, infelizmente. Meus amores, uma noite abençoada para vocês. Fiquem bem, descansem. Amanhã vocês têm aula com outra professora, né? Vocês veem essa professora amanhã. Ela vem do Rio. Vem do Rio. Do Rio do Batiba. Ai, meu Deus. Um beijo para vocês, gente.